Vamos ler em 15 de São Lucas, 15 de Lucas, verso 8. Glória a Deus. Queria a gente ler todo esse 15 de Lucas, que é lindo, maravilhoso, é conhecidíssimo, mas já a irmã Jeane vai aqui com a profundidade, com a largueza que lhe cabe, falar um pouquinho sobre o que é o Evangelho. Palavra muito citada, muito falada, mas aqui é só uma meditação devocional, o Espírito Santo nos trouxe. Vamos ler só essa parábola da dracma, ou da moeda perdida, verso 8. A minha tradução é a NVI, mas cada um acompanhe na sua Bíblia. A parábola da dracma, ou da moeda perdida. O qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Meus irmãos, a maioria aqui Amém. deve saber e compreender que quando nós tratamos do Evangelho, tratamos de uma boa notícia. Evangelho é uma palavra de origem grega, do grego evangelho, irmãos, que vem de boas novas, de boas notícias. Tem origem, irmãos, em um drama do Império Romano, onde se esperava e foi levada uma boa notícia. Por isso, os evangelistas, que usavam da cultura local para anunciar a palavra, muito citou-se essa palavra, evangelho. Até os dias de hoje a gente fala e cita, e o evangelho é uma boa notícia, queridos. Notícias hoje e agora com a era da tecnologia, irmãos, é o que nós mais temos de forma mais fácil, mais rápida. Mas, queridos irmãos, existe apenas uma notícia. Boa notícia 100% íntegra, sem sombra de variação, sem, irmãos, dividir metade boa, metade ruim, sem ter prós e contras. A única boa notícia que existe é que Jesus, o nosso Senhor, ele veio a nos salvar. Jesus, ele veio até nós, irmãos, quando nós não merecíamos, e com o seu infinito amor, a sua infinita graça, ele nos salvou. Nós não merecendo, ele veio até nós, para que se cumprisse a sua justiça, a justiça de Deus, e por meio dele, ele, pela fé, nos declara justos. Por isso que Paulo diz, lá em Romanos, que ele não se envergonha do Evangelho. Ele não se envergonha desta mensagem, irmãos. E se hoje a gente fosse conversar ou falar da boa notícia, o Senhor trouxe a nós, o Espírito Santo nos traz, nos tocou, nos moveu a meditarmos nessa parábola, irmãos, de uma mulher que tinha 10 moedas. Uma destas moedas se perdeu. Irmãos, era comum na casa daquele povo que vivia no Oriente Médio não existir muita iluminação, mesmo que se abrisse portas, janelas, não existia iluminação suficiente a ponto da casa estar iluminada. Toda a casa necessitaria de de uma candeia, de algo que iluminasse. Irmãos, queridos, a primeira coisa que esta mulher fez foi não se acomodar com o que tinha. Ela tinha 10, perdeu uma, poderia dizer em seu coração, eu já tenho o suficiente, o que eu tenho já basta. Mas não. Não se conformando em perder uma daquelas, queridos irmãos, ela recorreu ao modo, à maneira
Como eu posso recuperar aquilo que me foi perdido? Irmãos, Deus traz hoje aqui pra gente. Isso aqui não é graça barata. Isso aqui não é evangelho doce. Isso aqui não é evangelho corrompido. Mas vocês vão entender. Irmãos, hoje nós, simbolizando esta moeda, nós temos um valor para Deus. Sim, nós temos. Isso não é graça barata. E Deus, mesmo nós, por conta dos nossos pecados, dos nossos erros, Ele nos achou. Ele, no reino da sua glória, a Santíssima Trindade no seu conselho santo, Ele resolveu encarnar na pessoa do Filho para vir nos salvar. E reparem que a primeira coisa que foi feita, aleluia, a primeira coisa, ou o primeiro modo que aquela mulher, nesta parábola, a parábola é uma história, uma comparação para que se compreenda. E hoje nós vamos compreender a boa notícia do Evangelho através dessa parábola. O primeiro caminho tomado por aquela mulher foi: eu preciso acender a lamparina. Eu preciso enxergar o que eu não vejo. Glória a Jesus. Queridos irmãos, o amor de Deus só é enxergado através das Escrituras, através da palavra de Deus. A palavra de Deus é luz para os nossos pés, é lâmpada para o nosso caminho. Ela ilumina, irmãos, o maior, aleluia, bendito Cordeiro, a maior profundeza de trevas que existe, a maior negritude, perdoe se alguém se ofende com a expressão, nos tempos de hoje, que existe. As Escrituras, a doutrina, a sã doutrina que está na palavra de Deus, e aqui nós não estamos falando de usos e costumes, mas a doutrina, a justiça pela fé, a doutrina que há um só Deus verdadeiro e justo, a doutrina de que Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, glórias a Jesus, a doutrina que nós cremos num Pai, Filho e Espírito Santo, aleluia, que se dispôs a nos amar e nos salvar, e a todo instante estes operam no processo da nossa salvação. A doutrina que este Jesus morreu, e não só morreu, mas como diz o apóstolo Paulo no mesmo 1 de Romanos, explicando o que é o Evangelho. Eu fui chamado para ser embaixador do Evangelho. E o Evangelho é este, que o Senhor Jesus morreu por nós e pelo poder do Espírito Santo ressuscitou. Só se compreende o amor de Deus, só é iluminado verdadeiramente quem se submete às Sagradas Escrituras, quem se submete à palavra de Deus. Irmãos, e aqui nós não estamos falando que todos precisam ser entendidos, todos precisam ser doutores, mas a humildade de dizer: ó Deus, é grandioso, eu não compreendo, mas eu creio. Aleluia. Bendito é Deus. Aleluia. Isso nos faz ser participantes da luz, enxergar diferente. Queridos irmãos, e quantos tentam achar subterfúgios? Quantos tentam abrir janelas no meio desta casa? Quantos tentam abrir portas no meio desta casa, propagando uma falsa luz, uma falsa palavra, um falso evangelho? É o evangelho que não implica em renúncia. É o evangelho que, irmãos, que Deus aceita você do jeito que você é. É o evangelho separatista, que não há solução, se pecou, acabou. Aleluia, nós temos que lutar, bater contra o pecado sim, pregar contra o pecado sim, aleluia. Mas se alguém caiu, preguemos o arrependimento, aleluia, glória a Jesus. Mas vocês vão entender o que a luz faz. O que a luz da palavra faz, glória a Jesus. Quando a lamparina se acendeu, queridos, a primeira coisa que esta mulher fez
foi pegar uma vassoura, não sei, né? Mas hoje vamos usar essa linguagem. A palavra diz aqui que ela começou a varrer a casa e procurar atentamente. Glória a Deus. Oh, irmãos, que lindo isso. A parábola por si só é linda, não precisa nem de exaltação. Mas vocês percebem que é possível uma dracma se perder dentro da casa? É preciso, irmãos, aleluia, que todos, crentes e descrentes, se submetam unicamente à palavra de Deus. É possível você, que todo dia vai ao culto, que prega a palavra, aleluia, que canta hino, que diz ter revelações, estar distante de Deus, estar distante da palavra, estar distante da doutrina, da sã doutrina, da verdade bíblica. Glória a Jesus. Mas hoje, como sempre, irmãos, e o tempo é este, aleluia, esta lamparina que vem do alto, e aí, irmãos, simboliza a salvação. Não é o homem que vai até Deus, a luz vem do alto, é Deus que vem até o homem. A salvação é por graça, por meio da fé, aleluia, não pelas obras, para que o homem não se glorie, aleluia. O homem não tem capacidade de gerar, de fornecer, de formar, aleluia, a luz, mas ele é a luz que veio ao mundo, é a luz que resplandece das trevas, e ele quer te transportar das trevas para a sua maravilhosa luz, nesta meditação, nesta comunhão. Olha só, a primeira coisa, quando a luz da palavra é iluminada, nós começamos a enxergar os nossos pecados, as nossas imperfeições, a nossa sujeira, os entulhos que estão dentro de nós. Glória a Deus. E aqui é para todos, para aqueles que ainda não obedeceram a palavra, não creram, não se entregaram, não confessaram o Senhor Jesus como seu Salvador, mas também para aqueles que estão na casa, que vivem a comunhão, que participam da ceia. Glória a Deus. Bendito seja Jesus. Mas, queridos, hoje vamos olhar para cima, irmãos, onde vem a luz, aleluia, e deixar que a luz nos ilumine, bendito, aleluia, glória a Jesus, e começar a fazer, deixar que Ele faça uma varredura em nós. Senhor, vai limpando, vai tirando, destrona o meu eu, aleluia, aleluia, nesta casa Tu és Senhor sobre minha vida. O Senhor quer limpar a imoralidade sexual, aleluia, alguém que está em algum vício, algo insano, algo que não louva a Deus. Aleluia, bendito seja Jesus. O Senhor quer limpar em nós a soberba, uma aflição, uma ansiedade que nos angustia, que nos impede até de nos aproximar de Deus. Hoje entregue, Ele vai limpando, limpando dentro de nós, de um modo que não haja espaço para nada, e que a luz complete todas as coisas, a luz da palavra. Queridos, e olha só, quando esta mulher, ela acha, irmãos, a moeda que estava perdida. Quem faz isso? Quem, irmãos, faz isso em sã consciência, quando acha uma moeda perdida? Chama a vizinhança, chama quem está perto de si, reúne-se, alegra, aleluia, faz uma festa. Encontrei minha moeda perdida. Em algumas traduções está, encontrei minha dracma perdida. E aí o Senhor diz, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos por um pecador que se arrepende. Meus irmãos, os anjos, eles não têm como missão anunciar o evangelho. O anúncio do evangelho compete a nós. Aleluia. Os anjos não têm esta missão, mas eles, a palavra diz, o apóstolo Paulo diz que eles contemplam toda a nossa vida, a travessia da nossa vida como um espetáculo, e eles intentam a conhecer do evangelho. E aqui não é para que nós sejamos levados a culto aos anjos. Anjos são espíritos ministradores, são enviados para serviço dos que vão se salvar. Está em Hebreus. Mas o que eu quero, irmãos, deixar aqui para a gente meditar nisso, que quando um pecador se arrepende,
Os anjos contemplam a alegria do Senhor. Os céus não é o mesmo. Queridos, isso é muito profundo, muito forte, e a gente não consegue expressar ou interpretar da melhor maneira. Mas vocês conseguem entender que aqui diz que há alegria no céu, há gozo no céu, na presença dos anjos, quando um pecador se arrepende. Aleluia! Quando alguém se deixa ser luzido pela palavra, luzido pelo evangelho. Ah, sabe por que tem alegria? Porque a ovelha que estava perdida foi encontrada. Porque o que estava também perdido, a moeda, foi achada. O filho que tinha ido embora retornou para casa. E o que estava morto reviveu. Glória a Jesus. Todos aqueles hoje que se entregarem ao arrependimento, mas é de confissão de pecados mesmo. Você deixa a palavra, aleluia, te incomodar, tocar, aleluia, na tua ferida agora. Tocar naquilo que está te impedindo, está impedindo a tua comunhão de ser achado pelo Senhor. Tudo está patente aos olhos dele. Ele te enxerga de toda maneira. Aleluia. Ele é onipresente. Você não consegue se esconder. Aleluia. Mas ter um encontro com Deus, queridos, não é só, aleluia, obedecer a algumas ordenanças, alguns mandamentos. É adentrar no santuário, é adentrar na sala do trono, é receber, aleluia, a capacitação do Espírito Santo. É ser íntimo dele. Glória. E o Senhor, aleluia, quer te encontrar. Aleluia. E te encontrar na presença dele, no lugar do arrependimento. Hoje está aqui esta meditação. Glória a Jesus. Todos aqueles que se deixarem e for humildes, aleluia, a se submeter à palavra. Não importa os anos, não importa tanto de compreensão, aleluia. Não importa, aleluia, quem me ensinou, não importa a minha sabedoria, o que eu acho certo, importa o que a palavra diz. Importa o que as escrituras dizem. Aleluia, você vai provar de um relacionamento com Deus como nunca antes. Aleluia, você vai mudar o teu convívio com teu pai, você vai mudar o convívio com tua mãe, você vai ser filho como o propósito de Deus, honrando, aleluia, glória a Deus, você vai trabalhar diferente, aleluia, como trabalhando para o Senhor, glória a Jesus, e você vai ser crente de verdade, aleluia, porque alguém está aqui, irmãos, hoje participando conosco, me perdoe isso aqui se parecer profecia, aleluia, mas se diz crente, mas ainda não nasceu de novo, está na casa, mas está perdido ainda. Mas pode acender as lamparinas hoje, meus irmãos, pode anunciar o evangelho hoje, porque é chegada a hora da salvação, aleluia, ô morte, aleluia, ô inferno, aleluia, onde está a tua força, onde estão os teus grilhões, aleluia, tragada foi a morte na vitória de Cristo. É a meditação hoje, vamos agradecer a Deus coração em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Vocês podem agradecer aí, filho. Aleluia. Não, contigo, filho. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Nosso altíssimo e poderoso Deus, Pai nosso que está no céu, em nome do Senhor nosso Senhor Jesus, nos curvamos perante Ti, ó Deus, meditando na mensagem do Evangelho, meditando nesta mensagem, ó Deus, que nos confronta, tanto amor, aleluia, nós não merecíamos. Nós vamos te rogar, Senhor, nesta oração, que a luz da tua palavra, através agora da explanação da tua filha, aleluia, venha iluminar os nossos corações, apontar os nossos pecados, aleluia, pois, ó Deus, não existe outra mensagem, não existe outra notícia, aleluia, a não ser a notícia que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, aleluia.
Aleluia, a mensagem da cruz nos leva, nos aproxima a Ti. A mensagem da cruz nos faz dizer, aleluia, bendito, que nós não vivemos mais, não somos mais, mas sim Cristo vive em nós. Então, Senhor, trabalha em nós agora. Aleluia, vai limpando os nossos pecados. Aleluia, vai amortecendo a nossa carnalidade, Senhor. Aleluia, se em nós há alguma soberba, aleluia, bendito é o Cordeiro, alguma vanglória, ó Deus, vai limpando, vai tirando de nós. Se nós, Senhor, alguma imoralidade sexual, algo que não te louva, não te agrada também, neste sentido, vai limpando, vai trabalhando. Ó Senhor, se falta em nós domínio próprio, controle, temperança, aleluia, vem com teu Espírito, aleluia, sobre nós, limpa, varre. Nós queremos ser achados por Ti, nós queremos ser encontrados por Ti, aleluia. Não há outro lugar a não ser a Tua presença, não há outro lugar a não ser diante do Teu trono, aleluia, em que nós nos aquietemos, Senhor. Não há outra notícia que queiramos ouvir, não queremos ouvir que nós temos o poder, não queremos ouvir que nós somos o centro, não queremos ouvir que vai ficar como está, aleluia, mas queremos ouvir a Tua palavra, queremos nos submeter à Tua vontade. Vem, Senhor, hoje, quebranta, muda os corações e nós vamos Te glorificar. Ó Deus, nós Te rogamos estas benções, elevamos a Ti, Senhor, humildemente. Limpa, trabalha em nós, nos santifica, nos aproxima da imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Aleluia, acreditamos hoje que se cumprirá esta palavra, haverá gozo, alegria no céu, glória Aleluia. a Deus, aleluia, esta ligação que existe, aleluia, bendito é o Cordeiro, por Jesus, esta amizade que existe por Jesus, aleluia, nós seremos mais próximos Teu. Levanta homens, Senhor, mulheres Tua, para ser arauto da Tua palavra, arauto do Teu evangelho, encoraja, dá força, dá humildade, aleluia, sabedoria para entrar, para sair, para pregar. Nós vamos Te rogar uma coisa, Senhor, a nossa denominação, a congregação cristã no Brasil, precisa de um avivamento, ó Deus, aleluia, que Tu levantem homens, mulheres que nada temam senão a Tua palavra, que nada temam senão o Teu evangelho, as verdades da Tua palavra. Aleluia. Nós queremos, Senhor, aleluia, nos submeter, queremos ser achados por Ti. Bendito seja Deus, levanta homens, trabalha, move, Senhor, e nós vamos Te glorificar. Em Jesus, elevamos estas benções, porque Teu é o poder, a honra, a glória para sempre. Amém. Amém, amém. Louvado seja Deus. Queridos, essa foi a primeira parte, né, do nosso encontro. O irmão Davi trouxe essa meditação no Evangelho segundo Lucas. Na segunda parte vai ser com a irmã Jeane. A irmã Jeane vai apresentar aqui, explicar direitinho o que é o Evangelho, trazer detalhes, né, sobre a riqueza dessa boa nova, essa mensagem que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A irmã Jeane, está preparada aí? Pode iniciar? Sim, a paz de Deus, amados. Deus abençoe a Davi, que já aqueceu e incendiou os corações. E agora a gente vai, ponto por ponto, compreender tudo que o Davi já trouxe, que é poder para a salvação de todo homem que crê em Jesus Cristo. E essa é a mensagem do Evangelho. Afinal, detalhadamente, qual é essa mensagem, né? Quais são essas boas notícias? E por que são boas notícias? Se são boas notícias é porque a gente estava em maus lençóis, né? E para a gente entender essa boa mensagem, a gente tem que saber como foi que a gente caiu nesses maus lençóis, onde foi, onde começou, né? Então a gente tem que compreender primeiro quem nós somos, quem é Deus, né? Como eram as coisas, né? E para isso que a gente tem que entender a criação, a doutrina da criação, como foi que aconteceu. E isso a gente vai lembrar. Muitas coisas a gente já sabe como aconteceu. Todo mundo aqui sabe que Deus
Pai, Filho e Espírito Santo, ou às vezes alguém ainda não tem contato sobre isso, estavam lá desde a fundação do mundo e criaram o mundo. Tem algumas interpretações, né? E aí a gente pode, e que a gente traz aqui, de que o planeta, o mundo, é como se fosse Deus criando um templo, né? Então, tem um autor, o Bernardo Shaw, que ele traz essa interpretação de Deus criando o mundo como se fosse um templo, né? E vamos dizer que nesse templo tem a quem você adorar, né? E tem um lugar ali para que represente essa adoração. Então Deus, ele criou o mundo como se fosse um lugar de habitação para adoração a ele. Então ele fez esse mundo em 7 dias e tudo ele viu que era bom. No 7º dia houve o descanso, né? E no final da criação ele cria a imagem e semelhança dele. Então o homem ele foi criado para representar o próprio Deus dentro desse mundo. Então nós somos representantes de um Deus santo, 3 vezes santo, ou perfeitamente santo. Então, nós temos que somos representantes de um Deus maior. Então, nós temos que apontar para um Deus criador de todas as coisas. Esse foi um dos objetivos, né, para a criação do homem. Então, nós temos que ser representantes dessa imagem, porque nós somos imagem de um Deus criador e semelhança dele, porque em nós habita alguns atributos do próprio Deus. Então, Deus criou o mundo, e lá no Salmo 8, mais especificamente, acho que no versículo 6, contém a vocação do homem, que é de manter sagrado o espaço de habitação de Deus. Então, em outro salmo, eu só me esqueci, que toda a criação, ela manifesta a glória de Deus. Então, vamos entender o mundo como esse espaço de habitação de Deus e o homem como esse representante para que aponte para esse Deus e que nós devemos adorá-lo. E a vocação do homem é manter sagrado esse espaço. Então, cuidar e apontar para esse Deus, que é 3 vezes santo. E por que a gente está falando isso? Porque a gente ignorar essa mensagem da criação é a gente se arriscar a compreender a clareza do próprio evangelho, porque é a partir daqui que tudo começa. Então, se a gente não entender quem Deus é e para que ele nos criou, a gente não vai entender a redenção em Cristo Jesus, que é a própria mensagem do evangelho. Tá, e aí o mundo ele foi criado, o homem com essa vocação, lá no Salmo 8, depois leiam que é um salmo muito lindo, e aí mostra toda a missão do homem, né, e o que Deus fez, porque ele nos fez um pouco menor que anjos, dos seres celestiais, com relação porque nós somos feitos de carne, né, e o anjo ele não tem essa parte corpórea, mas coroado de glória e honra, porque diferente do homem ou do anjo e de todo o resto da criação, a única criatura que é imagem e semelhança de Deus é o homem. O animal ele não é imagem e semelhança de Deus. Os anjos ele não é imagem e semelhança de Deus. Não foi aos anjos que Deus deu essa vocação de pegar toda a criação e colocar sob responsabilidade. Pense assim, aí se um anjo aparecer aqui, a gente vai ficar assim, né? Meu Deus, um anjo, uma coisa celestial. Mas, gente, na palavra de Deus diz que, se eu não me engano, em Hebreus, no finalzinho do 1º capítulo, que os anjos, eles estão para servir aqueles que temem a Deus. Os anjos, eles estão para nos servir, sendo seres celestiais. E nós somos os únicos que somos a imagem e semelhança de Deus. Somos coroados de glória e honra. Glória e honra. Ponto. Dito isso, sabendo toda a responsabilidade e a
a bondade de Deus, porque nós não merecemos isso, aí a gente vai entender aqui o que aconteceu na queda. Eu vou ficar olhando aqui um pouquinho, mas não se importem não, tá? De umas anotações. A gente está acostumado a entender o evangelho como somente uma resolução dos nossos pecados, no meu, no seu, enfim. Um evangelho individualista. Ele resolve, de fato, mas o que Jesus realiza na sua vida, morte e ressurreição deve ser compreendido nesse contexto mais amplo, em que Deus ele afirma originalmente que tudo no cosmos, na criação, é muito bom, com a humanidade no centro do cosmos, né? Então, tudo é bom e o homem ali. Isso, tudo que ele fez é bom. E antes da gente entender isso, a gente tem que ter uma compreensão no plano real, né, de salvação, no enredo total. E entender que Jesus, ele é o centro de todo esse enredo, do início ao final. Então, o que seria a queda? Tá, todo mundo conhece ali a história que a serpente se apresentou a Eva e a convenceu de que a palavra de Deus não é tão confiável assim. Por quê? Lá em Gênesis 2, Deus faz toda a criação, tem a árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal. E ele ordena, coma de todo fruto, só não vai comer da árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que você comer desta árvore, do fruto dessa árvore, não é maçã, do fruto dessa árvore, certamente morrerá. Que morte é essa que Deus estava falando na criação? Pelo que a gente vê depois, não foi uma morte carnal. Que tipo de morte é essa que que aconteceu lá em Gênesis? E aí a gente vai entender, se não foi uma morte na carne, porque eles foram expulsos e continuou, tiveram filhos, que tipo de morte é essa? A gente percebe aqui, se não foi carnal, há uma morte também espiritual. Há uma morte de conexão com o próprio Deus. Então, o que seria a queda? Aí pronto. A serpente se apresentou a Eva, e no que ela se apresentou, ela falou assim, não, vamos abrir aqui. Não, Deus não falou exatamente isso, né? E aí coloca em dúvida a própria palavra de Deus. Olha como segue uma ordem, né? No padrão da queda. Deus cria, ele ordena, ele permite, ele chama, exorta, corrige, cuida, promete redenção e salvação. Essa é a ordem dos acontecimentos na queda. É um padrão. Ele cria, ordena, permite, chama, exorta o homem, corrige, ele cuida, ele cobriu o homem das vergonhas, ele promete redenção e oferta a salvação. No próprio Jesus Cristo, lá em Gênesis 3, no versículo 15. E aí, o que é que acontece? Aí a serpente fala aqui. Vamos ver aqui o padrão. Aí sim, no versículo 1 do capítulo 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum dos frutos das árvores do jardim? Olha isso daqui. A serpente começa, ela não disse assim, ela não desvirtuou tudo. Ela coloca em xeque a confiança do homem, da mulher, na palavra de Deus. Não foi bem assim.
Respondeu a mulher, a serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Olha a dúvida plantada na confiança na palavra de Deus, no próprio Deus. E aí vem, Deus sabe, olha, colocando o próprio Deus, Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. E aí um padrão também aqui em todo o processo de pecado. Qualquer um, do início ao fim, a Apocalipse, isso a gente vai viver sempre e é disso que a gente tem que se resguardar. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso, desejável para dela se obter discernimento. E aí, a consequência, depois que perceberam que estavam nus. E aí, aqui a gente percebe que há um padrão também em relação ao pecado, porque é você tirar, é uma autonomia de Deus. É você ter uma vida, é a busca pelo conhecimento, pelo próprio desejo, paladar. Nesse paladar aqui, a gente pode ter uma representação do pecado. Eu vou falar muita coisa aqui, gente. Tenham paciência. A representação do pecado pelos instintos mais primitivos do homem. Quando você come, você não está alimentando outra pessoa. Quando você mastiga, o único beneficiado disso é você mesmo. Então, quando você... qual é o padrão aqui? Eu mesmo, não outro, não Deus, mas para mim. É palatável para mim. Então, isso o sistema mesmo do pecado, né? É olhar para dentro, só para si, satisfação própria. Atraente aos olhos, desejado, e atraente, ou seja, não é? É bom, você gosta, então te dá bons desejos, é atraente aos seus olhos. E desejável para se obter discernimento, que é essa busca de conhecimento à parte de Deus. Porque Deus, ele estava ali, ele aparecia todos os dias ao homem. E esse conhecimento vinha diretamente dele. Então, o homem, no momento da queda, também está dizendo: eu vou buscar conhecimento, mas a parte de ti, de forma autônoma, de forma independente. Então, a queda é a falta de confiança dos seres humanos no seu Criador. É a tentativa de ser Deus sem Deus. Eu ser autossuficiente, eu mesmo vou comer, eu mesmo vou ser independente, eu mesmo vou buscar meu alimento, e eu mesmo vou ter conhecimento, mas sem Deus. E aí, vamos chegar lá. Adão e Eva, eles queriam o poder, mas não as responsabilidades, mas não as responsabilidades, né? E não tinham capacidade para isso. A queda, ela é sempre, quando a gente ouve queda, a queda ela sempre seria para baixo, né? Só que aqui o que acontece é que a serpente ela propõe um caminho para cima. Um caminho para cima. Ela sugere à mulher um atalho para que ela se torne conhecedora do bem e do mal de forma absoluta, sem precisar de Deus. Você não precisa dele. Você não precisa de Deus para obter conhecimento. É essa independência de Deus. Então, ela mostra ali uma possibilidade de ter e viver esse conhecimento sem Deus nessa equação toda. Retira-se Deus. Então, torna-se essa autonomia. E aí o que a gente entende? Que essa autonomia de vida, da vida, só tem um caminho, a morte. Lá em Gênesis 2,17, que Deus diz que no momento que você comer, certamente você morrerá.
Então, a gente vê aqui que a serpente ela inverte o que Deus disse, e há uma desconfiança da bondade, da palavra, né? E essa falta de confiança é simplesmente falta de fé, que é esse crer na palavra de Deus. E isso depois vocês vão ver depois que vai se repetir. Há um padrão. Tá tudo bem até aí? Eu ouvi vocês. Sim, gente, tá ótimo. E aí a gente vai pegar o texto de Romanos 3, do 23 até o 28. Tá, a gente entendeu o que aconteceu. Houve a queda. E aí houve esse padrão, a expulsão de Adão e Eva da presença plena de Deus. E ali, já no versículo 15 do capítulo 3, ele fala para a serpente: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui, se vocês quiserem anotar, seria a primeira menção e profecia e providência de Deus sobre o pecado, que é a menção de Jesus Cristo do início ao fim. Então, já na queda, Deus providencia a nossa redenção. Na verdade, até antes, porque já era um plano de Deus. E aqui a gente vai compreender. Lá em Romanos, quem quiser abrir nas suas Bíblias, pode ter até tradução diferente. Eu estou acompanhando aqui pela NAA e pela NVI. Talvez esteja um pouco diferente, mas a mensagem do Evangelho é a mesma. No versículo 23, Paulo já inicia assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Que foi tudo isso que a gente narrou até agora, lá no Éden. Aí você fala assim, mas não é justo, não foi eu que estava lá. Mas nós temos, em toda a humanidade, temos herança. Você não consegue deixar de ser filho do seu pai só porque, enfim, você é herança. E você adquire gene, você adquire... Né? E o Adão ali, ele estava representando toda a humanidade. Adão não estava representando ele estava representando a humanidade. E por um homem, o pecado entrou em todo o mundo, porque Adão e Eva estavam ali representando toda a humanidade. E aí, por causa disso, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, desde Adão e Eva, todos, não há um justo sequer, destituídos, separados da glória de Deus. Esse todos, a gente tem que compreender, porque não há... eu não estava lá. Então, aqui estão todos cerrados, debaixo do pecado. E aí, logo, aí a gente vem aqui no versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E aí a gente vai acompanhar toda essa mensagem até eu terminar. Sim, nós somos agora culpados. E temos um destino. Lembra que a gente falou da morte? Seria a morte eterna. Então, estava todo o ser humano caminhando em direção à morte eterna no lago de fogo, junto com o inferno. Então, Deus é perfeitamente justo, ele não é injusto. Porque nós, não há nenhum sequer, não há ninguém que você pergunte, você é perfeito? Totalmente perfeito? A todo momento? Não vai ter um que diga, eu sou perfeito. Porque dentro de nós temos uma consciência espiritual de que nós não somos perfeitos. E todo ser humano estava caminhando, aquele que não crê, caminhando diretamente de forma justa para o inferno. Já estávamos condenados.
já estávamos condenados, destituídos, já sem, fora da graça de Deus, longe de Deus. E por Jesus Cristo nós somos justificados gratuitamente por sua graça. Justificados gratuitamente. Estamos a um preço. O Davi já falou da dracma, aquele que perde e acha, né? Ele achou algo precioso. Justificados, por quê? Porque era preciso pagar essa morte. Era preciso ter um cordeiro, alguém que pagasse, fosse lá no tribunal, dissesse, eu pago essa fiança, eu morro, eu não. E como seria pago? Porque o preço é a morte. Então eu morro. E o próprio Deus providenciou desde a fundação do mundo, ali na queda, a quem iria pagar. Ele deu o seu próprio filho para quitar essa dívida, que era um preço de morte, e morte de cruz. E foi gratuitamente. Justiça. Então, nisso nós somos justificados, porque quando estamos em Cristo Jesus, Deus é perfeitamente santo. E sobre todo o pecado e o pecador vem a ira de Deus. E aí a ira de Deus está representada no lago de fogo, inferno e morte eterna. Quando somos justificados por Deus, Jesus Cristo, quando somos justificados por Jesus Cristo, Deus ele não enxerga a nós o nosso pecado. Ele enxerga Cristo que é perfeitamente santo. Então, quando você está debaixo da justificação de Cristo, debaixo desse sangue, não é? Debaixo desse sangue que te justifica pela fé, Deus ele não vê mais a sua transgressão, seu pecado. Ele vê Jesus Cristo. E é ele que justifica. Então você está justificado pelo tempo de ignorância e agora é como se assim, ele acredita em mim, Pai. Ele está em mim. Tu me deste ele. Ele te justifica. Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé pelo seu sangue, porque é pela fé em Cristo Jesus. E aí vem uma coisa aqui. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Aí a gente pensa assim, e no tempo da lei, né? A gente tem que entender que todo esse percurso seria um tempo de tolerância a Deus. Então, ele vai tolerando essa longanimidade, que é essa paciência em amor. Tem o dom do amor e tem a longanimidade, que é você esperar em amor. Então, ele vai tolerando em amor toda aquela multidão de pecado, até a consumação de Cristo. Então, assim, ele vai tolerando em amor. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. E aí no versículo 26, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador. Justo porque alguém tinha que pagar esse preço. E quem pagou esse preço? Foi o próprio Cristo. Então, quando Cristo morre na cruz, aquilo é a justiça de Deus sendo cumprida. E ele agora nos justifica. Deus é justo em cumprir. Alguém tinha que morrer, e isso era justo. E Jesus Cristo vem nos justificando. Então, era justo cumprir. E Jesus Cristo nos justificou. Daquele que tem fé em Jesus. Né? Onde está, então, o motivo da vanglória? Onde está, então, a nossa fui eu que fiz? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Porque é você seguindo várias leis, a lei, é você seguindo várias regras, Não.
mas no princípio da fé. A lei não é anulada, mas ela é guia, ela é aio para que chegue até Jesus Cristo. Ela vem mostrando, depois a gente vai vindo no tempo, no enredo, que é uma repetição de redenção. Deus levanta Moisés, José, e vai levantando, mostrando que nós somos como prostitutas que traem o seu noivo, e volta, e redime, e volta, mostrando para o homem que nós sozinhos não conseguimos nos manter fiéis a Deus. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé somente em Jesus Cristo, independente da obediência à lei. Então, era perfeitamente justo o cálice que Jesus Cristo bebeu. E aí a gente vem aqui em Mateus, capítulo 26, de 38 a 39, sobre a oração de Jesus. Aí Jesus Cristo aparece, né? E ele veio, ele se encarnou. Ele se fez um pouco menor do que homem, do que os anjos. Lembra do Salmo 8? Que então Jesus Cristo, Deus, ele se tornou homem. Se ele se tornou homem, ele se fez um pouco menor do que anjos. Então a gente tem que entender que o caminho da exaltação é a humilhação. E ele já era soberano sobre tudo, né? E aqui na terra ele tinha algo para vencer, que era a morte. Onde está a morte? A tua vitória. E aí ele é agora soberano, tanto no céu quanto na terra. E ele tem a chave, ele teve a vitória sobre a morte. Porque era a única coisa que separava o homem de Deus, essa morte espiritual. E agora, quando ele se encarna, morre e ressuscita, ele é Senhor sobre todas as coisas. Todas as coisas. Tanto no céu quanto na terra, em tudo. Quebrando essa separação. Unificando novamente. E aí vem, em Mateus, capítulo 26, versículo 38 e 39, vem assim dizendo: Disse-lhes então, estavam os discípulos lá e dois queriam se sentar à esquerda, né? Não, aqui é a oração, né? Sim, aqui, esse daqui esse é o momento da oração. Ele chamou Pedro e João. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Essa é a oração de Jesus Cristo, em particular com Deus. Gente, o nosso Senhor, ele estava profundamente triste, numa tristeza mortal. Isso porque era o peso da ira de Deus que estava próxima a ser derramada sobre ele. A essa ira que éramos dignos de receber. Justamente, super justo sermos condenados. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele falou para Pedro e João. Indo um pouco mais adiante, mais afastado, mais particularmente, ele se prostrou com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Que cálice é esse? Da perfeita justiça de Deus sendo cumprida, da ira de Deus sendo derramada sobre o pecado do homem. E o próprio Cristo, ele bebe desse cálice amargo, da ira de Deus, que ia vir sobre todo homem, mas quem bebeu sozinho foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele bebeu o cálice justo da ira de Deus por nós. Então, o cálice da ira era meu e era seu. Nós éramos dignos de morte. E somos, afinal. Mas em Cristo Jesus, ele já pagou pelos nossos pecados passados, presentes e futuros.
em Cristo Jesus. E aqui em Mateus capítulo 20, do 22 ao 23, aí ele vem aqui dizendo, aqui já são dos irmãos que queriam sentar à esquerda, e ele fala, não compete saber, né? E aí ele fala assim, de fato, vocês beberão do meu cálice. E aí agora a gente vai sofrer o resto das dores de Cristo. Né? Pense nisso. Então aí a gente entende, somos dignos. Fora de Cristo, sim, somos dignos de toda a justiça, de receber e de beber dessa ira, desse cálice amargo, porque somos culpados dos pecados. Mas Cristo veio. E ele traz uma mensagem. Lá em Lucas, capítulo 5, versículo 31 e 32, ele responde aos discípulos, aos fariseus. E os discípulos estavam questionando porque ele estava sentado com pecadores. E ele responde, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Para quê? Ao arrependimento. Há duas coisas aqui. Primeiro, que se você não tem consciência de pecado, se você acha que você é bonzinho, se você acha que você nunca matou, nunca roubou, nunca fez nada e por isso não precisa se arrepender, se você acha que você nasceu num lar evangélico e você está salvo, errado, você tem que se arrepender. E não sou eu que estou dizendo, é o próprio Jesus Cristo. Porque se você não se considera pecador e consciente de que você é digno de morte e de estar no inferno e que sem Jesus Cristo você não vai ser salvo, você não consegue, não é por obras, Jesus Cristo não é para você. Porque Jesus Cristo ele veio para pecadores. E ele convida pecadores, doentes, ao arrependimento. Ao arrependimento. Então, se você diz que nunca matou, nunca roubou, se você acha que Jesus Cristo é só um homem que trouxe uma boa mensagem, então Jesus Cristo não é para você. Porque ele veio para pecadores. Ele veio para almas doentes. E ele chama ao arrependimento. Essa é a resposta para aquele que, sim, Senhor, eu sou pecadora, merecedor de toda a ira. Mas no Senhor, o Senhor bebeu. Jesus Cristo bebeu a ira. E eu me arrependo. Então, Jesus Cristo é para você. Essas são as boas novas. Essas são as boas novas. As boas novas que Isaías, no capítulo 52, versículo 7, diz: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. Essa é a boa nova, essa é a boa notícia, salvação. Por que salvação? Porque já estávamos condenados justamente, de forma justa, merecíamos a morte eterna, o lago de fogo, o inferno. E a boa notícia é que Jesus Cristo bebeu esse cálice, a ira de Deus na cruz, morte de cruz. Essa é a boa notícia. Essa é a notícia da paz, porque Ele é a nossa paz. Ele é a reconciliação. Porque lembra que a gente estava destituído, separado. Nós fomos separados da glória de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. E aí em Atos 2, então tá. Essa é a mensagem da salvação. Então, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer, meus irmãos? O que eu tenho que fazer, então, Diane? Fale. O que Jesus Cristo acabou de dizer. Eu chamei para o arrependimento
de pecados. E essa é a mensagem que os seus apóstolos, e foi deixado nas Escrituras a todo instante. João Batista falou, e aqui eu trouxe uma passagem de Pedro, a primeira pregação após a descida do Espírito Santo. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos. E agora, Pedro, Jesus Cristo morreu. Seu coração está aflito agora. Seu coração está, agora eu estou perdida. O que eu vou fazer? E eles perguntaram a Pedro, talvez você perguntando agora, irmãos, o que então faremos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Seja agora um novo homem, nova mulher em Cristo Jesus. Mate o velho homem, que é o que representa o batismo. Em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Arrependam-se. E aí, Jesus Cristo, o próprio, fala assim, talvez você possa dizer, mas meu pecado é muito grande. Eu não posso ir a ele. Não tem como. O sacrifício de Cristo, ele é suficiente para todos. Você acha que o próprio Deus, do tamanho de tudo, ele é a própria existência, não é suficiente para o seu pecado? Ele já fez isso. Então, se lance sobre o seu amor compassivo, que nem está escrito em João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, o próprio Deus te conduz. Ele virá a mim. E o que vem a mim, ele não vai lançar fora. Não tenha medo de se jogar nos braços compassíveis de Jesus Cristo. Que ele, de maneira nenhuma, ele vai te lançar fora. Você não só está firme agora nas mãos de Deus, mas ele agora te faz corpo, você agora é parte. Você agora é mão, você agora é pé, você agora é orelha. Você não está só seguro, você agora faz parte dele. E não tem como ele se desmanchar. Não tem como. E aí a gente volta de novo para a mensagem lá do início, que é pela fé. Então, e como é que você consegue isso? Tão somente pela fé em Jesus Cristo. Tão somente pela fé. Ele é justificado pela fé. Então, é pela fé. Lá em Efésios 2, no versículo 8 ao 10, vem dizendo assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Lá em Abraão, ele recebeu a mensagem e saiu andando. Abraão, às vezes a gente tem uma impressão de que ele foi um homem assim, nossa, ele saiu sem perguntar. Tá pegando. E eu tô aqui agora. E aí, Abraão, ele sai andando. Parecendo que um homem sem medo, mas Abraão, vocês vão perceber que em toda a história ele vai falhando. Ele meio que duvida, escuta Sara na sua dúvida em relação à promessa, e cai em mentira. Então, Abraão, ele vacila ali no meio da promessa. Porque a história de Abraão não é sobre Abraão. A fé não era sobre um homem que creu. É sobre um Deus que ele é fiel em sua promessa. Não é sobre Abraão. Não é sobre a fé de Abraão. É sobre um Deus que ele provê todas as coisas, que ele disse que em Abraão todas as famílias seriam abençoadas pela fé nele. E a fé é dom de Deus.
Pois vocês são salvos pela fé, pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, não é pelo que fez ou deixou de fazer, para que ninguém se glorie, a história não é sobre Abraão, não é sobre a gente, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Então você crê, e aquele que crê, ele vai fazer boas obras. Essa é a consequência daquele que crê. As quais, e foi para isso que ele nos fez, as quais Deus preparou de antemão para que nós praticássemos. Então, essa é a mensagem do Evangelho, uma mensagem de reconciliação. Reconciliação. Lá em Efésios 2, versículo 12 até o 20, nossa, como eu queria que alguém lesse esse capítulo aqui para mim. Só essa parte, já estamos caminhando para o final. Alguém disposto aí a fazer a leitura? Efésios 2, do 12 ao 20. Vamos lá. Gente, é o capítulo 2, do 2 ao 20? Ao 12. versículo 20? 12. E? Capítulo 12? Não, Tá. versículo 12. Ah, 12 ao 20, tá. A minha versão é da King James, tá bom? Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao pacto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, chegastes perto pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e derrubou a parede do meio da separação entre nós, abolindo na sua carne a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para fazer em si mesmo de dois um novo homem, fazendo assim a paz, e reconciliar ambos com Deus em um corpo pela cruz, matando com ela a inimizade. E vindo, ele pregou a paz a vós que estáveis longes e aos que estavam perto, porque por ambos temos acesso em um mesmo Espírito ao Pai. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos com os santos e da família de Deus. E sois edificados sobre a fundação dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. E no final, poderia até ir para o 21, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Neles, vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus, por seu Espírito. Depois, se vocês quiserem ler essa parte com mais atenção depois. Então, o que nessa parte a gente compreende? Que o Evangelho é uma mensagem de reconciliação, de salvação e consequente reconciliação, porque nós fomos destituídos da glória de Deus. Nós fomos cerrados, separados. Então, nós estávamos separados não somente de Deus, mas do nosso próximo. Então, na cruz, há uma ligação, uma reconciliação, tanto vertical quanto horizontal. Aqui, logo no início, vem aqui dizendo que nós éramos inimigos, antes de Cristo, antes de crer, inimigos de Deus, separados da comunidade também de Israel, lembra que a promessa também, né? Então, separados, comunidade de Israel diz igreja, desse povo, lá em Abraão, tá? Não seria somente dos judeus. Então, separados estávamos de Deus. Então, a mensagem da cruz nos traz uma reconciliação, primeiramente, com Deus. Nos liga novamente. É uma linha que te liga novamente do homem a Deus. E não somente isso, mas ele também faz uma ligação horizontal, porque ele nos dá uma família.
Agora nós somos corpo. Nós somos um em Cristo Jesus. Todos que creem de Cristo Jesus agora estão ligados horizontalmente um ao outro. Então, na cruz, nós temos uma reconciliação vertical e horizontal com Deus e com nossos irmãos. Essa é uma mensagem também de reconciliação, porque Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz, é a nossa ligação, é a nossa reconciliação. E Ele agora nos dá uma família. Agora somos um só corpo. Uns com os outros, com o próprio Jesus Cristo. Somos o corpo dele, ele é o cabeça. E aí, para a gente reforçar então, lá em Efésios 2, no versículo 8 ao 10, bem antes aqui, tá? Então, qual é o objetivo? É pela fé, certo? Quando, aí aqui no versículo 8 até o 10, vem dizendo aqui, quando vocês ouviram, aí o que acontece agora que a gente ouve, que a gente tem consciência de pecado, a gente se arrepende, a gente é reconciliado. Nesse momento agora, que a gente crê, que a gente escuta a palavra do evangelho da sua salvação e crê nele, a gente é selado em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a nossa garantia de herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então, até que ele venha, até que Jesus Cristo volte e tome sua igreja, seja agora, cada um particularmente, ou a todos, até que Jesus Cristo venha, o Espírito Santo é o selo. Então você recebe o Espírito Santo no momento em que você crê na mensagem do Evangelho. Se você crê em toda essa mensagem, que você era merecedor do inferno, que você é digno de morte, que você é digno do lago de fogo, mas em Jesus Cristo, que bebeu o cálice da ira justamente, bebendo a justiça de Deus e ressuscitou ao terceiro dia, ele é o Filho de Deus, e você crê que ele perdoa pecados e se joga aos pés de Cristo, você agora recebe um selo, você agora pertence a ele. Você está carimbado pelo Espírito Santo. Há no mundo espiritual um selo em você que crê, que é o Espírito Santo da verdade, que agora vai te guiar, vai passar a habitar em você e completar a obra que Cristo começou, que é de santificação. Ele vai te garantir e te levar até o final, até a redenção. E aí você vai lá em Apocalipse 22 e vai ouvir dizer: agora o Espírito e a noiva dizem: vem. Nós agora vamos andar, caminhar pela fé com o Espírito Santo até que ele venha. E vamos andar como? Em santidade, para louvor da sua glória. Giane. Oi, Giane. Oi. Só uma pequena correção no texto aí, é Efésios 1, do verso 13, esse texto. Ai, tá bom, então deve ter copiado. Que é a galera que notou aí, Efésios 1, verso 13. É verdade. Efésios, foi na hora de... Muito obrigada. Então, lá em Efésios 1, eu vou corrigir, vou mandar depois no grupo, quem quiser compartilhar, tá bom? Então, essa é a mensagem. E agora nós vamos caminhar com o Espírito Santo. E aí a gente também vai finalizar com uma oração. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Bom, alguém quer orar? Senão a gente vai orar. Giane, você mesmo, querido. Viu? Tudo bem. Pode continuar. Glória a Deus. Pai nosso, que estás no céu,
Amado Deus e bondoso Pai, Pai de infinitas misericórdias, Pai das misericórdias, te agradecemos, Senhor, porque Tu és santo, 3 vezes santos, perfeitamente santo és Tu, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por essa noite, Pai, tão especial. Te agradecemos, Senhor, pela redenção em Cristo Jesus, pela morte do Teu único Filho, porque o Senhor nos concedeu salvação. E te agradecemos, Senhor, porque salvação chegou a nós nessa noite. Salvação chegou, Senhor, a muitos, Senhor, aqui hoje também. Salvação, Senhor, aqueles, Senhor, que talvez estavam banhados, Senhor, na Tua graça, mas os olhos ainda não estavam abertos, Senhor. Te agradecemos por isso, Senhor, porque a mensagem de salvação e da paz chegou, Senhor, aos nossos corações. Ah, Senhor, nossos corações já foram compungidos, Senhor. Ah, Senhor, já nos lançamos ao chão, Senhor, dizendo que somos indignos, Senhor, de toda a ira. Ah, Senhor Deus, mas assim, Senhor, queremos te louvar, Pai, porque o cálice da ira já foi bebido, Senhor, o sangue já foi derramado, Senhor, e nós cremos, Senhor, e bebemos também juntamente com Cristo, Senhor, e queremos, Senhor, continuar, Senhor Deus, bebendo, Senhor, esse cálice, Senhor Deus, com Ele, Pai, amado Deus, e o resto das dores do Teu Filho, porque agora cremos, Senhor, nele, e queremos ser participantes, Senhor, do Teu corpo, Senhor. Ah, Senhor, pelo Teu Espírito, Pai, unidos num só corpo, Senhor Deus, reconciliados contigo, Pai. Ah, Deus, confiantes nesse amor, Senhor, e que o Senhor jamais lançará a nós, Senhor, em rosto, e nem nos lançará fora, Senhor. Ah, Senhor Deus, confiantes no Teu sublime amor. Nos jogamos agora diante de Ti, dos Teus pés, Senhor. Seca as nossas lágrimas, Senhor Deus. Quantas Marias Madalenas, Senhor, estão lançadas diante de Ti, Senhor, mas que não estão se importando, Senhor Deus, com o que as pessoas falam, Senhor. Ah, Deus, mas só quer, Senhor Deus. Ah, Senhor, perdoa os meus pecados. Perdoa, Senhor, porque essa é a minha única chance, minha única oportunidade. Ah, Senhor, nos deixa Te ver, Pai. Nos deixa Te ver dia a dia, Senhor. E nos leva, Senhor, pelo Teu Santo Espírito a ver a Tua face como ela é. Ah, Senhor, nos ajuda, Senhor. Permanece conosco, Senhor. Caminha conosco com Teu Santo Espírito. Sela a alma, Senhor, nessa noite, Senhor Deus. Se assim for da Tua vontade, Pai. Ah, Pai, capacita-nos, Senhor, a viver em santidade a Ti, louvor, a glória ao Teu nome, Senhor Deus. Que possamos ser convertidos de mente e alma, Pai. Ah, Deus, incomodados todos os dias pelos nossos pecados diários, Senhor. Que possamos estar, Senhor, atentos e sensíveis ao Teu Santo Espírito, Pai, para vivermos em fé e em santidade. Porque foi para isso que nós fomos chamados, para que possamos, Senhor, fazer diferente de Adão, Senhor, que em Ti possamos, Senhor, ser perfeitamente imagem e perfeitamente semelhança em Ti, em Cristo Jesus. Ah, Senhor Deus, Te agradecemos pela família em Cristo que o Senhor nos tem dado, Pai, porque não somente ligado a Ti, Senhor, mas agora estamos ligados uns aos outros pela fé. Isso é um grande mistério entre Cristo e a igreja. Porque somente o Senhor pode explicar tantas almas unidas assim, Senhor, sem ao menos ter conhecido. Mas em um só Espírito estamos clamando e glorificando um Deus que é perfeitamente santo e que é Pai sobre todos que creem em Cristo Jesus. Te agradecemos por isso, Senhor. Se alguém, Senhor Deus, está com seu coração sangrando agora, que ele possa lembrar que o Senhor é um Pai de misericórdias e que Tua cruz é suficiente para pagar já pagou todos os pecados. E não há nada que não possa ser perdoado por Cristo Jesus. Teus braços são suficientes, Senhor. Que possamos hoje, Senhor, descansar, que nem no 7º dia, em Teus braços, Senhor. Te agradecemos por tudo, pela primeira mensagem, pela condução, pelo Teu Santo Espírito. E te agradecemos por cada um aqui presente também, Senhor. Permaneça conosco e que essa mensagem
possa ser carregada em nossos corações até que o Senhor venha. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, gente. Que coisa mais linda. Glória a Jesus. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Queridos, eu estou muito contente, né? Deus abençoe a Regiane pela apresentação. Abençoe a todos que participaram, a todos que estiveram aqui conosco hoje. Que a mensagem do Evangelho é uma mensagem que nós não poderíamos nos salvar sozinhos. Nós sozinhos nós não conseguiríamos. Nós reconhecendo que nós somos pecadores e que somos necessitados da graça de Deus, da graça desse Evangelho, dessa boa mensagem, essas boas novas de salvação, que veio por meio de Cristo, através da cruz de Cristo, para nos dar salvação. Então, queridos, Deus abençoe e que continuemos firmes, né, nessa caminhada.